Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês, falando sobre medicina preventiva, qualidade de vida, o nosso projeto Manual do Proprietário, que vai ao ar todas as terças-feiras ao vivo com você aqui pela nossa Mundial, há uma década, trazendo discussões sobre trabalhos científicos, dicas sobre como você, de uma maneira prática, poder manter seu corpo em equilíbrio, em homeostase, para que a doença não encontre caminho, não encontre terreno para se manifestar e, se já manifestada, não consiga evoluir. Dependendo da fase ainda, mesmo a doença manifestada, nós podemos tomar o caminho de marcha ré e rumo à saúde plena de novo. Eu costumo dizer para vocês que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes. Obviamente, grande parte dessas doenças ocorrem por causa de meia dúzia, entre aspas, de fatores que vêm atuando no seu organismo ao longo dos últimos anos, talvez até décadas, e dos quais a nossa medicina convencional não dá a mínima importância, né? Simplesmente negligencia os fatores como estresse oxidativo, que estão mais do que comprovados em milhares de trabalhos científicos, como participantes da destruição de membrana celular, de citoplasma, de núcleo do nosso DNA, ocasionando todos os tipos de transtornos, todos os tipos de alterações que geram as doenças. No mesmo sentido, a inflamação crônica silenciosa causada por tantos químicos que nos invadem, como os agrotóxicos, como os conservantes, os acidulantes, os corantes e todo tipo de toxicologia ambiental, como metais tóxicos, metais pesados, chumbo, cádmio, alumínio, mercúrio e aí por diante. Essas substâncias, elas penetram o nosso organismo via alimentar, via inalatória, e elas atuam interferindo na ação de enzimas nossas, alterando o resultado dessas reações bioquímicas e causando grande transtorno ao sistema, além de trazerem junto consigo a inflamação crônica, silenciosa, que não caminha sozinho. Ela caminha sempre com estresse oxidativo, com a oxidação, com excesso de radicais livres, como o excesso de radicais livres caminha também junto com a inflamação crônica silenciosa. Um leva ao outro num ciclo vicioso, que também não são olhados pela nossa medicina convencional. Assim também como uma modulação hormonal eficiente e de todos os hormônios. Quando eu digo modulação hormonal, eu não estou dizendo reposição hormonal. Eu estou falando em manter todos os hormônios não simplesmente em faixas dentro do que é considerado normalidade pelas referências laboratoriais, mas em níveis ótimos dentro dessas faixas de normalidade. Costumo dizer para vocês que nós não nascemos para viver num estado subótimo de saúde, e sim no estado ótimo de saúde. Para isso, todas as dicas do nosso projeto Manual do Proprietário. Continuando aquela meia dúzia de fatores, a desproporção entre nutrientes. Isso é muito importante. Nós nascemos para viver com maior quantidade de potássio do que de sódio. Hoje, em função da comida industrializada, do excesso da ingestão de sal refinado, nós vivemos uma proporção maior de sódio do que de potássio. E mesmo assim, dizem que a hipertensão arterial, a pressão alta, é algo iatrogênico. Iatrogênico é tudo aquilo que não se conhece a causa na medicina. Eu poderia até concordar em alguma coisa iatrogênica, desde que você tivesse cuidado de todas as possibilidades que te levam de encontro a essa doença. Por exemplo, no caso de um paciente hipertenso, além da desproporção de nutrientes, que nem sódio e potássio, geralmente tem falta de magnésio, geralmente tem déficit do hormônio vitamina D. A vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio. Geralmente tem aumento de resistência à insulina associado, mais uma desmodulação hormonal. Comidas
de alto índice glicêmico, comidas extremamente processadas, pobres em energia vital, vão levando a esse quadro de aumento de resistência à insulina, que cursa também com o aumento da pressão arterial. Então, a falta de atividade física, a falta de oxigenação, a diminuição da capacidade de produção do óxido nítrico, aliás, eu já falei para vocês em alguns programas a respeito desse gás, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa ferramenta maravilhosa que é o youtube.com. Vocês vão lá no meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior, ou simplesmente rastreiam no YouTube tudo que eu já tenha falado aqui, e vocês vão encontrar um programa com o nome O Milagre do Óxido Nítrico. Seria importantíssimo que vocês vissem com calma, aos finais de semana, e adotassem aquele processo que eu oriento vocês direitinho. Então, se você tem um paciente que cuidou de todos esses detalhes, da proporção de sódio e potássio, da suplementação de magnésio, da otimização da vitamina D, mantém o peso normal, não tem resistência à insulina, esse paciente, mesmo que ele tenha parentes hipertensos, a chance de ele desenvolver a pressão alta é muito menor do que uma outra pessoa que tem todos esses fatores descontrolados. Então, não seria justo dizer que a hipertensão ela é sempre iatrogênica, não é? Lógico que existem as hipertensões com origem primária, distúrbios renais, de suprarrenal, e que são diagnosticados, tratados e curados. Mas essa hipertensão idiopática, ela é o maior número, ela compreende mais de 90% dos pacientes hipertensos no planeta. E é dito simplesmente que é idiopático. E tomar conta dessas variáveis que eu falei para vocês aqui, a medicina convencional não se propõe. As sociedades de especialidade médica não se propõem. Ninguém faz campanha dizendo disso. Vamos modular sua vitamina D, vamos controlar sua resistência à insulina, vamos aumentar sua produção de óxido nítrico, vamos aumentar sua oxigenação, vamos acertar sua nutrição, vamos suplementar potássio, vamos diminuir o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha refinado, né? Vamos utilizar um sal integral que tenha todos os minerais, vamos suplementar a vitamina D, vamos deixar tudo certinho e vocês vão observar que vai cair os valores tensionais, a pressão arterial desses pacientes, utilizando simplesmente substâncias naturais, que não são patenteáveis, que não têm interesse nenhum. Lógico, esses pacientes que tiveram tudo isso feito, eles dispõem ainda do tratamento farmacológico, das drogas, mas não são só as drogas. Teria que ser um conjunto de atividades, um conjunto de atos médicos em prol daquele organismo como um todo, porque a hora que vocês estiverem controlando a resistência à insulina, os níveis de vitamina D, a produção de óxido nítrico, a proporção dos nutrientes adequados, né, vocês vão estar contribuindo para, além da normalização dessa pressão, para a melhora da homeostase do organismo como um todo, porque esses mesmos fatores geram enormes distúrbios metabólicos que levam a outras dezenas de patologias, de doenças, e que vão ser tratadas com um outro remédio, com um outro remédio, com um outro remédio, cada um deles com seus vários efeitos colaterais, gerando outras doenças e outros remédios, e assim os pacientes chegam no consultório com uma lista enorme, uma sacola, na verdade, de exames, de receitas. Não tem ninguém que não chegue tomando pelo menos meia dúzia de fármacos, de drogas diferentes, e não tem o seu organismo inteiro observado, inteiro analisado, inteiro tratado, com uma bela orientação nutricional, uma orientação quanto à hidratação, quanto ao que ele deve evitar de beber, o que ele deve aumentar o consumo, como água pura, água de coco, chás naturais, sem açúcar. Não é? Então, quando eles têm esse organismo olhado como um todo, obviamente, além de cuidar do que o levou ao consultório, ele vai estar cuidando do sistema inteiro e fazendo prevenção de fato, de inúmeras outras doenças, melhorando muito a qualidade de vida,
melhorando muito a perspectiva de um futuro, de uma senescência saudável, independente. Então, todo paciente deveria estar no consultório com um médico que faz medicina funcional, medicina integrativa, né, que tenha noção e que entenda que, com o passar dos anos, tudo vai diminuindo a produção no nosso organismo. Tudo que é de bom vai diminuindo a produção. Diminui a produção das suas enzimas digestivas, do seu ácido clorídrico, diminui a sua capacidade de gerar prostaglandinas anti-inflamatórias, diminui a sua capacidade antioxidante para inativar o excesso de radicais livres, vai diminuindo tudo. A sua capacidade de produzir hormônios. Então, quando essa pessoa ela é observada por todos os aspectos, ela sabe que também vai diminuir a capacidade de fazer cartilagem, e a grande parte das mais de suas 200 articulações vão sofrer com artrite no futuro, com artrose ou osteoartrite, que é sinônimo, no futuro, e às vezes em situações incapacitantes. E essas pessoas então vão tomar anti-inflamatórios, vão tomar corticoides, analgésicos, que vão destruir todo o tubo digestivo, que vão criar desbiose. E assim, destruindo esse tubo, vai destruir a flora bacteriana. Destruindo isso tudo, destrói a saúde como um todo também, né? Simplesmente para calar os sintomas de uma osteoartrite. Se esse paciente com 40 anos tivesse alguém já pensando e projetando ele para quando tivesse 75, 80 anos, dando colágeno tipo 2, enxofre, manganês, vitamina C, zinco, silício, né? Essas cartilagens iriam demorar muito mais para se desgastarem, né? Para deteriorar, para degenerar e esse quadro aparecer. Então, talvez muitos desses pacientes não tivessem que estar com prótese no joelho, prótese no quadril, e muitos deles, aliás, uma das maiores causas de morte entre pacientes entre 80 e 90 anos são complicações de cirurgias de fratura de quadril, justamente por causa disso. Então, essas pessoas deveriam estar sendo vistas desse ponto de vista desde que elas têm 30 anos de idade. Orientadas quanto ao tipo de atividade física a fazer, a evitar impacto, a controlar o estresse oxidativo, porque esses radicais livres também destroem essas cartilagens, a controlar a inflamação crônica silenciosa com anti-inflamatórios naturais, como a cúrcuma, como a boswellia, como o ômega 3, os antioxidantes. Para quê? Para que essas cartilagens durem mais. Mas quando eu pensei em fazer durar mais as cartilagens, e com essas atitudes todas, eu também estou fazendo com que os telômeros, que são as capinhas que revestem os cromossomos, e cada vez que a célula se divide, essa capinha vai encolhendo, e quando ela fica num tamanho pequeno, é sinal que o fim da vida está perto. E esse telômero também encolhe não só em função das divisões naturais celulares, mas em função de estresse oxidativo, de inflamação crônica silenciosa. Então aí agora vocês conseguem compreender que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônicas diferentes. Elas têm sempre as mesmas causas atuando e lentamente destruindo todo o sistema. Por isso, a importância da medicina nutricional, da medicina funcional. Por isso eu costumo dizer uma outra grande frase de impacto, que é minha. Sem medicina e nutrição, nutrologia funcional, sua saúde não pode ir bem, só mal. Então, é muito importante essa mudança de paradigma, que tudo dói aqui, toma esse remédio para isso. Tem azia ali, toma esse bloqueador de bomba de prótons para isso. Tem uma inflamação aqui, toma um anti-inflamatório para isso. Mas por quê? O porquê tem que ser perguntado. Por que está acontecendo isso? Qual é a causa disso? E é nessa causa que a gente tem que intervir. Porque assim a gente beneficia não só esse processo agudo que está acontecendo agora, mas todo o sistema. Muito legal, gente. Bom, eu queria dizer para vocês que o nosso e-mail de contato é o e-mail aqui da Rádio Mundial, que é radiomundial,
radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem seus e-mails com sugestão de pauta, com dúvidas, que a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, me prepara esse material com muito carinho, me entrega, e aí eu torno o nosso programa muito mais do seu interesse, muito mais interativo, tá ok? Dando sequência ao que a gente estava falando, eu tenho aqui uma surpresa para vocês, justamente no sentido de que vocês mesmo possam aprender a como lidar com essa meia dúzia, entre aspas, de monstrinhos. A desproporção de nutrientes, a carência de nutrientes, o estresse oxidativo, a inflamação crônica silenciosa, o déficit de óxido nítrico, o excesso de concentração de ferro nesse corpo, a modulação hormonal de todas as glândulas, como está se nutrindo adequadamente, como está se hidratando adequadamente, como está se oxigenando adequadamente, inclusive algumas outras técnicas usadas em vários países do mundo, e como está detoxificando esse organismo desse monte de sujeira. Então, você limpando esse organismo, você nutrindo adequadamente, corrigindo as proporções alimentares, nutricionais, você modulando seus hormônios, você oxigenando, você vai estar colocando 90% desses fatores de risco que geram essas doenças crônicas de escanteio, de lado. E com certeza a sua vida vai ser muito mais saudável. Para completar essa obra toda, que é justamente um novo livro, que eu ainda não tenho a certeza do nome, não posso falar para vocês, mas vai ser a sequência do Manual do Proprietário, lançado em 2010 e relançado uma edição revisada, expandida e atualizada em 2017 por uma outra editora Alfabeto. Esse vai ser um livro totalmente novo e que vai trazer todas as últimas novidades dos últimos 10 anos em relação a todos esses monstrinhos que geram as doenças e o que vocês podem estar fazendo para evitá-los, para ter uma vida muito mais saudável, muito mais próspera. Então, a programação é que nesse segundo semestre, e eu já queria que vocês se preparassem, porque eu queria contar com muitos e muitos de vocês, dos meus amigos, dos meus pacientes, nos lançamentos onde vão ter, não sei se São Paulo, mais Campinas, mais alguma capital, algum outro local, mas onde for mais próximo de vocês, eu peço encarecidamente a presença de vocês, não para que adquiram o livro, até porque eu fico comentando deles nos programas, e vocês que são ouvintes, vocês podem estar ouvindo isso tudo, estar vendo isso pelo YouTube depois, mas para que a gente faça um grande movimento de conscientização em prol da saúde. Que muita gente tenha contato com essa filosofia de tratamento, com essa filosofia de prevenção, com essa verdadeira saúde total, não subtotal, não subótima. E para isso vai ser muito importante vocês estarem divulgando a todos os seus familiares, a todos os seus amigos, a todos os seus conhecidos a respeito desse novo livro que com certeza vai ser para lá de útil a todos o que não tem acesso ainda a um profissional que faça medicina funcional, medicina integrativa, medicina de ponta, medicina que junta tudo, medicina sem preconceitos, medicina que não alopatiza só, que não fala a única coisa que cura e que funciona são as drogas, e nem a medicina que fala que só a medicina funcional resolve tudo, mas uma medicina de cabeça aberta, uma medicina de bom senso, uma medicina que junta o melhor de todas as ciências, porque a própria medicina não é uma ciência, ela é um conjunto de ciências, de várias ciências. Então, aproveitando as melhores ferramentas de tudo, das drogas mais inteligentes da indústria farmacêutica, em doses adequadas e ótimas, não seguindo padronizações, não seguindo protocolos e diretrizes criadas pela própria indústria, mas seguindo o que a experiência clínica nos mostrou ao longo de décadas,
com bom senso. Então, utilizar sim as drogas com bom senso, na dose correta, quando necessário, pelo tempo necessário e cuidando dos efeitos colaterais que elas geram. Para isso tem que ter um conhecimento de medicina funcional integrativa. Associar a isso o cuidado de toda a medicina funcional, como manter esse seu tubo digestivo em ótima condição, com uma permeabilidade intestinal adequada, que não entre pelo intestino e vá para a corrente sanguínea, o que a gente queria que fosse pelo vaso de descarga, que você tenha uma flora muito preparada para que ela possa comer tudo que não te serve, funcionar como um lixeiro, produzir as vitaminas, controlar o seu sistema imunológico, prevenindo infecções, prevenindo câncer. Então, para isso eu preciso da medicina funcional, que justamente a minha medicina ortodoxa convencional, porque eu sou cardiologista, eu sou intensivista, eu sou clínico geral há 35 anos, não vê. Então, nós precisamos juntar todas essas coisas. E para juntar isso tudo, eu preciso do apoio de vocês todos. Porque esse projeto manual nasceu em prol de vocês, com vocês. Não adiantava eu guardar isso tudo para mim, ou usar em 10 pacientes por dia no consultório. Então esse foi um veículo maravilhoso, como foi o livro, como foram várias palestras, de poder estar abrangendo um número enorme de pessoas. E agora eu passo essa missão para vocês. Porque se cada um de vocês colocarem isso no WhatsApp, colocarem isso para o grupo de vocês, nas redes sociais de vocês, para os familiares, para os amigos, para as pessoas do trabalho, isso vai tomar um volume enorme de conscientização. Então vocês vão ter mais notícias no momento adequado do lançamento desse livro e todos os detalhes, tá bom? Eu vou responder aqui uma pergunta que me chegou por e-mail, esse e-mail da Rádio Mundial, @radiomundial.com.br, que a Samira me entregou aqui, e esse e-mail é da Aline Afonso. Ela fala assim: Edmond, eu tomo 3 cápsulas de óleo de semente de linhaça há 2 anos, há mais de 2 anos. Isso pode sobrecarregar meu fígado? Então, Aline, de maneira nenhuma. Você está tomando uma proporção adequada das gorduras essenciais que o nosso corpo não produz, que é o ômega 3 em maior proporção que o ômega 6. Isso aí só pode te fazer bem. Não vai te sobrecarregar absolutamente em nada. Eu só te sugiro que você coma castanhas e amêndoas que são ricas em vitamina E, ou que suplemente vitamina E total, com todas as partes. Assim mesmo como eu te falei, vitamina E total. Porque o excesso de ômegas essenciais, o 3 e o 6, sem que nós tenhamos uma quantidade de vitamina E no corpo, pode também aumentar o estresse oxidativo nas membranas lipídicas, as membranas que são formadas de gordura, as membranas celulares. Tá ok? E tem uma pergunta do José Ivanildo de Alcântara, que ele pede que eu fale sobre a doença de Chagas, né? Ele, por exemplo, ele é um portador disso e ele está com megacólon. Essa doença é uma doença infecto-contagiosa transmitida pelo mosquito barbeiro, e ela é uma doença sistêmica. Ela tem que ser diagnosticada no início, tratada com antibiótico, antes que as alterações tardias, as complicações tardias, como a dilatação do coração, como a dilatação do intestino grosso, por destruição dos plexos nervosos por essa doença, aconteçam. Então, agora, o que eu posso te sugerir, como isso aqui é muito raro na nossa população, José Ivanildo, você vai ter que estar se tratando com um médico infectologista, que vai te orientar exatamente o que fazer agora em relação ao estado que você está. Tá ok? Bom, pessoal, eu queria agradecer demais a audiência de vocês todos, desejar uma semana muito cheia de novidades boas. E mais uma coisa que eu deixei de falar, vai ter um capítulo sobre saúde emocional fantástico, e vai ter a participação de uma pessoa que poderíamos até chamar de ultraterrestre, tamanha a sua capacidade filosófica, religiosa e de transmitir os ensinamentos mais antigos de como manter nossa cabeça focada, centrada, evitar pensamentos sem significado que nos desgastam. E vocês vão ter aí nesse capítulo a participação e uma mensagem muito legal dessa grande
pessoa, desse grande ser humano também. Tá ok? Então, uma ótima semana para todos, um super abraço. Até terça-feira que vem, pessoal. Tchau, tchau.